Cara, teve um tempo atrás, teve uns dias atrás, meses atrás, que eu tava com um projetinho meu assim, só para me manter produzindo no tempo livre. Então eu comecei a pegar os personagens do Golden Axe, que era um joguinho do Mega Drive, Sim, que sim. eu adorava. Não, eu adoro até hoje, né? E aí eu tava fazendo redesigns para eles. Ah, Redesigns com o que eu tenho para dar, entendeu? Então, beleza. E, e aí eu comecei a enriquecer as histórias dele. Aliás, eu comecei a criar histórias porque eles não tinham isso. Eu comecei a criar histórias e contextos para eles e enriquecer e fazer o meu design bater com isso. ah, Então, eu acho que vai muito. Era muito um exercício disso, de tentar me colocar ali, sabe? Então, eu comecei a fazer isso em alguns deles. E eu tenho uma. Você tá vendo a minha tela? tô sim. Tem um anel aí. Tá dando pra ver? Ah, então beleza. Ah, Tá tudo certo. Então. E eu comecei a fazer isso, né, através desses personagens. Então, aqui, se você vê o que existia deles antes, sabe? Que era tipo essa imagem em pixels, né? E daí eu comecei a colocar eu mesmo ali. Só que olha que legal. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, que era o personagem principal. O tá. Gillian Thunderhead, que era o anãozinho que todo mundo gostava. Aham. A partir dele, eu comecei a evoluir mais a ideia. Porque é uma coisa muito orgânica, é um processo muito orgânico, né? A gente não parte para uma ideia com tudo prontinho. A gente meio que vai fazendo e a gente vai melhorando, né? Evoluindo. Aí, olha só, ele era o personagem principal do jogo. E aí, eu sempre imaginei o universo do Golden Axe como uma coisa muito barbárica, sabe? Muito fudidona, assim. Então eu queria tentar trazer isso para ele, entende? Aqui o caso dele, desses personagens, não é a melhor pintura que eu tenho, entendeu? Não é a melhor pintura que eu consigo em termos de técnica. Porém, não era no que eu estava focando, entende? Eu estava focando mais na ideia da coisa. Então eu trouxe para ele essa ideia de um personagem que ele tivesse um ar um pouco mais nobre com relação aos outros, né? E que então que ele tivesse um conjunto de armaduras mais bem resolvido, uma parada mais, digamos, como se tudo fizesse parte de um mesmo conjunto, entende? Então beleza, eu trouxe isso para ele. Aí eu parti para fazer o outro personagem que você podia escolher, que era aquele bárbaro de tanga azul, sabe? Que era esse carinha aqui, né? Beleza. Jogava demais. Oi? Jogava demais isso aí. Com esse daqui? Então É, eu confesso que era o que eu mais gostava também. Eu achava mais fácil jogar com ele. Só que, aí beleza, né? Então ele era um cara com uma espada. Beleza. Aí, se você for pegar o que ele era inicialmente e porque eu transformei, não tem nada a ver quase. É bem diferente, né? Eu mantive alguns aspectos, que é o seguinte, ele tem essa double-handed sword aqui e ele tem uns pedaços de roupa azul. Então é meio que a conexão que eu mantive, entendeu? Com o personagem principal, assim. Mas eu comecei a escrever antes de fazer. Meio que aliar escrita com a arte, entendeu? E aí, cara, eu comecei a desenvolver ele mais, entendeu? Eu comecei a pensar nele como um personagem que era assim, porra, e se, na real, ele é o herói do jogo, né? Mas e se ele fosse fudidão, assim? Não fudidão no sentido de bonzão, mas se ele fosse um cara fudido mesmo, ele tivesse perdido tudo, entende? Mataram a família do cara inteira. Ele só ficou só ele, entendeu? E ele tipo, ele é maluco de dor por causa disso. Ele ficou retardado, entendeu? Ele ficou, sabe, o grief mesmo, sabe? Ele ficou num luto eterno e não sabe como lidar com isso. Então ele virou um sim. berserker. Ele virou Ah, um cara tá. que não tem nada a perder, ele foda-se. Vai com tudo. Se morrer, morreu. Entendeu? E tudo que ele quer é vingar, tudo que ele quer é vingança.
Daí eu penso o seguinte, né? Beleza, se o cara é assim, então ok. Eu prezo muito pelo acting da coisa. Sim. Então, se eu vou mostrar esse personagem, eu tenho que dar a entender isso na linguagem corporal dele. Então, eu já fiz ele meio que correndo, meio que charging assim pra frente, sabe? E tipo, tem sangue na espada. Ele provavelmente tá no meio de uma batalha. Entende? Ele tá no meio, pelo menos, de uma matança. Pelo menos disso ele tá. Sim. E como ele é um cara mais assim, é lógico que, como ele é malucão, é lógico que ele não seja vaidoso. Então, eu penso num personagem que pensa muito mais na funcionalidade da armadura dele do que pra ele, né? Do que em ser bonito. Então ele pega os pedaços de armadura que ele pega dos caras que ele mata, entendeu? Ele acha que aquilo é eficiente, né? Que é mais eficiente, então ele troca na hora. E é basicamente o que você faz em jogo, tipo Diablo, você fazia isso, né? Você ia andando e você ia upando a armadura. Trocava bracelete, trocava saiote, trocava plate mail, e aí você ia. Só que como era uma tecnologia muito limitada naquela época, você não conseguia ver isso acontecendo no teu char, né? Mas você via isso no teu inventário. Então eu trouxe isso, né? Que é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu coloquei aqui. Então, assim, ele tem vários tipos de armaduras diferentes, tá vendo? Tipo, tem essa armadura de braço cheia de plaquinha romana, entende? Eu trouxe essa coisa do bestiário para a ombreira aqui também, do pauldron dele aqui, né? Ele tem pedaços de armaduras diferentes ao longo do corpo, tá vendo? Essa parte aqui claramente é outro conjunto, então ele vem trazendo isso. Agora, de onde você pega as suas referências, entendeu? Tipo, aonde você busca isso? Cara, você pode buscar em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo. Você sabe de onde que eu tirei isso daqui? A ideia de fazer esse elemento? Eu tava assistindo Monty Python, A Vida de Brian, um dia. E é um filme de comédia, né? E é um filme que satiriza a história de Jesus. Beleza. Tem uma cena no filme em que eles jogam um cara no meio de uma arena romana pra ele brigar com um gladiador, tá ligado? Aí tem um gladiador, cara, que ele tá usando uma armadura de braço que era parecida com essa daqui. Só que um pouco mais simples, entendeu? E daí eu vi aquilo naquela hora e falei, nossa, que legal esse negócio, gostei. E eu já tava criando esse personagem ao mesmo tempo, coincidentemente. Então eu meio que salvei um print, sabe, daquela cena, deixei aqui na minha página de referências, e depois eu usei quando eu fui criar o design do personagem, entende? Então olha só, você tá assistindo um filme, tá ligado? Você tá assistindo um filme de comédia, você tá lá domingo à noite, tomando uma cerveja, curtindo, sozinho, dando uma descansada. Você tá assistindo um filme que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o teu trabalho. Você tá simplesmente ali. Só que, cara, se você fica num modo, se você se mantém num modo de tentar deixar a tua anteninha funcionando em segundo plano o tempo todo, enquanto você está, inclusive, se divertindo, você pode trazer coisas inusitadas de lugares em que você não esperava. É isso que eu quis dizer com você. Você pode tirar a inspiração de qualquer coisa, manja, e você pode transformar isso em algo novo, sabe? Ou, se não for algo tão novo, pelo menos algo que faça sentido no teu contexto. Você está tentando criar. Porque isso aqui é meu trabalho pessoal, isso não é para cliente, manja. Então, obviamente, a mesma coisa eu faço nos trabalhos para cliente, sabe? Então, isso é legal. Então, teve a personagem que era a terceira, né? Que era aquela guerreira com a roupinha azul, a roupinha vermelha, aliás. E aí eu trouxe ela para um universo mais tribal, mais misturado, tipo de Amazônia, com uma noção mais medieval, ocidental, clássica. Justamente pela história dela ser assim, né? Que mataram a família dela inteira e ela era a princesa do reino. Então ela sobrou criança e ela foi escondida pela mãe numa câmara secreta do castelo antes de todo mundo ser massacrado.
E aí ela fugiu para as montanhas e foi criada por uma galera que era tipo umas amazonas, assim, sabe? Então ela foi ensinada nas artes de combate assim. Aí eu penso, o que eu posso trazer de tudo? O que eu posso trazer de externo para essa história, né? Para essa história dela. No caso dela, eu quis fazer tipo dessa forma. Trazer uma noção mais meia armadura medieval e meia uma parada mais amazona, entendeu? Tipo, um monte de penduricalho no cabelo, crânio de passarinho, umas coisas assim. E essa outra noção, né? De armaduras mais europeias. E aí, a partir dela, eu comecei a tentar evoluir mais ainda a ideia.